Nazaré é como se fosse um modelo de Israel inteira, né? E a gente vai aprender algo importante aqui com essa rejeição de Jesus em Nazaré, porque nos mostra que, por princípio do reino de Deus, por princípio de Deus, parece que Deus se agrada de primeiro oferecer as suas bênçãos aos filhos, aos seus. E é isso que ele faz, primeiro aos de casa. Mas isso depende também de nós que somos de casa recebermos a bênção de Deus. Quando nós rejeitamos essa bênção, aí Deus, tudo bem, você não quer, tem quem queira, né? E aí Deus encaminha a bênção para outros. Então a gente vai ver aqui que é muito importante que nós recebamos a bênção do Senhor. A questão é, estamos recebendo a graça de Deus das suas múltiplas formas? Por mais estranho que pareça, e muitas vezes é mais fácil as pessoas que estão longe receberem a bênção de Deus do que os que estão perto. Isso é uma máxima também. Geralmente Deus faz mais pelos de fora do que pelos de dentro. Não que Ele não queira fazer. É porque os de dentro não recebem a bênção que Ele tem para dar. Então, existe isso. Sobre aqueles que são de casa, pesa algo que eu chamo de espírito de rejeição. Sabe, tem dentro da igreja um espírito de rejeição contra a bênção de Deus, que muitas vezes não existe no mundo, queridos. Às vezes, um ímpio tem mais facilidade para receber uma bênção de Deus do que alguém que está aqui dentro da casa do Senhor. Isso é um fato bíblico, como nós veremos aqui nessa manhã. E isso precisa ser vencido. Nós precisamos vencer esse espírito de rejeição para que a bênção que o Senhor tem para nós não seja dada ao outro. Então, aqui nesse texto que nós lemos, acontece logo no começo do ministério de Jesus. Jesus ele cresce em Nazaré, mas ele por um tempo sai de Nazaré e o começo de Cristo é fora de Nazaré. A unção dele, o batismo dele, o momento em que o Espírito Santo vem sobre ele recebe essa unção para o ministério, foi fora de Nazaré. Começou na Galileia, diz a palavra de Deus. Só que logo depois que acontece tudo aquilo, ele vai e é batizado, o Espírito vem como uma pomba, ele sai, começa a pregar. Nos primeiros lugares que ele começa a pregar, veja, é um novato, né? É um novo mestre em Israel surgindo, desconhecido para todos. Só que aí que está, um desconhecido que é bem aceito. Geralmente, desconhecidos são mais bem aceitos que os de casa. É impressionante isso. E aí Jesus, nessas outras regiões, onde ele era desconhecido e onde ele se apresenta pregando o Evangelho, ele é bem recebido e Deus começa a operar milagres em profusão e ele começa a pregar o reino de Deus ali. E depois daquele começo assim, surpreendente, avassalador, ele decide voltar para Nazaré, porque afinal, como nós estamos ministrando aqui, Deus sempre quer dirigir a bênção dele inicialmente para os de casa. E ele chega em casa todo empolgado, vai lá na sinagoga, que era a igreja daquela época onde ele tinha crescido. E ali dão a oportunidade para ele. Ele pega o evangelho de Isaías, lê a palavra de Deus, né, todo empolgado. E aqueles conterrâneos de Jesus, a fama de Jesus o precedeu ali em Nazaré. Porque, como nós vemos no texto, eles dizem para Jesus, faze aqui as mesmas obras que fizeste em Cafarnaum. Então, o que tinha acontecido em Cafarnaum, e a gente vai ver um pouco do que aconteceu em Cafarnaum aqui, foi tão surpreendente que as notícias chegaram antes de Cristo em Nazaré. Olha, tem um nazareno, um de vocês, que está lá em Cafarnaum, e Deus está usando ele sobremaneira. Então, quando Jesus chega em Nazaré, é esse o cenário que ele encontra. Todo mundo assim,
surpreendido, né? Ele entra na sinagoga, o pessoal, poxa vida, Jesus, aquele que cresceu com a gente, aquele de quem ouvimos falar, que realizou grandes obras lá em Nazaré, está de volta, vamos ver o que ele tem para dizer, porque durante 30 anos Jesus tinha vivido ali com eles, um pouco menos, porque tem aquele episódio que ele foi para o Egito, voltou e tudo mais, mas quase 30 anos vivendo ali em Nazaré, e assim, sem realizar nenhum milagre. Vivendo como uma pessoa normal durante 30 anos. Para aquela gente, ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Então a pergunta que pairava ali em Nazaré era: por que Jesus não tinha feito milagres ali? 30 anos vivendo com eles, né? Por que Jesus não tinha feito milagres ali também no meio deles? E tudo indica que Jesus voltou à sua cidade justamente para responder essa pergunta. Ele tinha saído de lá, ainda sem essa unção ministerial do Espírito Santo, e agora voltava ungido com poder para cumprir a sua missão. Ele não retornava mais como filho do carpinteiro, ele retornava agora como servo do Senhor, como Messias prometido. E o problema é que, mesmo aquela gente tendo ouvido falar das suas obras maravilhosas, ainda o receberam como o filho do carpinteiro. E esse é um problema, né? Quando a gente recebe o nosso irmão apenas por aquilo que é apenas com olhos humanos. É quando a gente olha para o nosso irmão, a quem Deus revestiu de poder, a quem Deus conferiu alguma espécie de dom espiritual, e a gente não olha para ele como um representante de Deus, como um enviado do Senhor. A gente olha para ele como fulano, aquele que, falar de mim, né, o filho do pastor, aquele que a gente viu crescer, ou como, aquele irmão, eu conheço ele das antigas, né? Esse daí, aprontava todas, né? Não saía do bar, não saía da balada e agora está aqui querendo ministrar a palavra de Deus, orar por pessoas, né? Então a gente tem essa tendência de olhar o lado humano e não olhar aquilo de que a pessoa está investida da parte de Deus. E foi o que fizeram ali com Jesus. Eles continuaram o vendo apenas como filho do carpinteiro. Por isso, Jesus, ele não, ao contrário do que aconteceu em Cafarnaum, em Nazaré, Jesus não chega promovendo curas. Ainda assim, ele está ali para pregar o evangelho e também oferecer a bênção de Deus para a sua cidade. Então, quando ele recebe a oportunidade na sinagoga, diz a palavra que ele abre, dá um rolo para ele de Isaías, do profeta Isaías, e ele abre o texto do profeta Isaías e ele lê exatamente o seguinte, conforme está aí no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uma profecia de Isaías, conhecida por aquela gente que esperava pelo Messias, promessas maravilhosas. Tendo lido essa passagem, diz o texto que Jesus fecha o livro, devolve ao assistente da sinagoga, aí ele se assenta, nem fala em pé, se assenta e diz assim: hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Hoje o ungido de Deus para pregar e para libertar está aqui no meio de vocês. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto do que Jesus leu de Isaías. Porque tem expressões que falam sobre pregação, porque veja, fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, e
ele foi ungido para quê? Para pregar. Pregar o quê? Anunciar. Depois disso, ele me enviou para proclamar. Proclamar o quê? Pregação também, é anúncio. E depois, diz assim, e para pregar, para proclamar, só que também para libertar os cativos. Ele não vem só para pregar. Ele vem para pregar e para promover a libertação que ele prega. Pregação, quando é para valer mesmo, é assim. Não é pregação só para anunciar algo, é pregação para fazer algo. É pregação que liberta. Sabe, é incompleto quando você apenas prega. Não, você tem que pregar e, como Cristo, tem que também promover libertação dos cativos. Essa expressão libertar os oprimidos, de Isaías, deve ser entendida como incluindo de modo especial a libertação de doenças físicas. Porque é isso que Jesus estava fazendo. E é assim que o próprio Lucas interpreta esse texto de Isaías. E a gente tem a confirmação disso, não aqui nesse texto, mas num texto também escrito por Lucas, porque Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 37, ele fala um texto que é baseado também no texto de Isaías, e que, quando eu ler aqui para você, você vai associar uma fala com a outra. Lucas escreve assim lá no livro de Atos: e vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então eu quero mostrar para você que existe um paralelo entre o texto de Isaías e esse texto aqui do livro de Atos. Porque veja, lá fala, porque o Senhor me ungiu, não é isso que ele diz lá? Para proclamar, aqui diz assim, que Jesus Cristo foi ungido. Lá não fala com o quê, aqui fala. Aqui diz assim, foi ungido com o Espírito Santo e poder. Unção é isso. Unção é quando você recebe da parte de Deus um revestimento especial do Espírito Santo de Deus na sua vida e de poder do alto sobre você. E diz que Cristo, ele andou por toda parte depois disso, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, quando Jesus lê, porque ele me enviou para libertar os cativos, é isso. Cativos de quem? Aqui explica, do diabo. Ele me enviou para... ele foi enviado para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Eu quero ressaltar aqui para você a palavra todos. Todos os oprimidos do diabo. Você está dentro desse todos aqui. Eu não sei qual que é o tipo de opressão que você está sofrendo, mas Cristo, ele tem libertação para você, porque ele veio para libertar todos os oprimidos do diabo. Então esse é o Jesus a quem nós pregamos. Um Jesus que libertava as pessoas da escravidão do pecado, mas não apenas do pecado, também da escravidão da doença, também da escravidão de demônios, e não apenas da escravidão, da possessão, como também da opressão, porque pode ser que crente não seja possesso, mas oprimido é. Mas Cristo vem, sabe, para libertar não apenas da possessão, senão que também da opressão, senão que também de todo cativeiro em que Satanás tenha te prendido. Deus tem libertação para você, Deus tem libertação para sua família, Deus tem libertação para o seu filho, para a sua filha, tem libertação da parte de Deus para todos. Então é isso
que significava quando Jesus disse: olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriu. Porque ele estava ali não apenas para pregar, mas também para libertar o povo das suas doenças, dos seus pecados, para transferir aquelas pessoas do domínio das trevas para o domínio dele, para o reino dele, que ele estava inaugurando ali. E ele está convidando: venha comigo para o meu reino. Eu vim te resgatar. O que está te atando ao domínio do diabo? Quais são as amarras que te prendem? Hoje o Senhor te liberta. Hoje Ele te transporta novamente para o reino do seu Filho amado. Ele estava ali para trazer libertação. Satanás estava amarrado e o reino de Deus tinha chegado, e tinha chegado por meio de sinais, por meio de maravilhas, que Cristo estava operando no meio do povo. Agora tem uma condição: é que a graça de Deus, que a bênção de Deus seja aceita pelo povo. E no primeiro momento, aquele povo falou bem de Jesus. Diz Lucas que eles ficaram admirados com a palavra de graça que saía dos lábios de Jesus. Mas então veio a questão escandalosa, porque eles logo perguntaram: não é esse o filho de José? Não é esse o filho do pastor Reinaldo? Não é esse o meu amigo lá, com quem a gente fazia farra? Não é esse aquele que aceitou Jesus ontem? Quem que ele pensa que é? Aceitou Jesus ontem a minha vida inteira na igreja, aceitou Jesus ontem e está querendo orar por mim? Não é esse o filho de José? Jesus respondeu: é claro que vocês vão me citar este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste lá em Cafarnaum. E aqui, veja, Cristo cita um provérbio, né? Que é esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tem até hoje, né? Esse tipo de provérbio ainda existe. E era isso que estavam dizendo para Cristo. Não no sentido de que Cristo estava doente e precisando de cura, mas era no sentido de curar os seus. Que estavam dizendo para Jesus: por que o Senhor nunca fez isso aqui? A gente está ouvindo o que o Senhor está fazendo lá. Que médico que o Senhor é que aqui não acontece nada? E é um provérbio meio parecido, sabe, com aquele que a gente conhece, que é: em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Ou seja, o que adianta sair por aí fazendo para os de fora? Você sai aqui da igreja, vai lá pregar lá no meio dos indigentes, lá no meio lá nas periferias, e chega aqui cheio de testemunho, porque Deus está curando, porque Deus está fazendo. E aqui, né? E aqui, por que a gente não está vendo nada do seu ministério aqui? Médico, cura-te a ti mesmo. E a pessoa critica, julga. E era assim que estava acontecendo com Jesus aqui. Só que casa de ferreiro, espeto é de pau, é até um provérbio um pouco melhor, porque julga a pessoa por não fazer em casa. Mas médico, cura-te a ti mesmo, já é um pouco pior, porque está questionando a própria capacidade do médico, no caso. Se você é capaz de curar, demonstre isso na sua própria casa. É isso que significa, é dúvida. Colocando em miúdos, é dúvida. Se o senhor é médico mesmo, então faz aqui, a gente quer ver. Não estava falando que o senhor fez em Cafarnaum, faz aqui, para a gente ver. Então, era esse o sentido do provérbio que estavam dizendo contra Jesus. E esse era exatamente o problema. A forma como Jesus foi recebido era a própria causa pela qual os milagres de Cafarnaum não se repetiram ali. Tem um detalhe que está registrado no livro de Marcos, que diz assim: e Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre,
exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E o texto termina dizendo assim: e ficou admirados com a incredulidade deles. Agora veja, o texto não diz que Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre, mas depois logo se retrata e diz assim: exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então a gente não pode dizer que Cristo não realizou nenhum milagre em Nazaré. Realizou sim. Curar alguns doentes não é pouca coisa, né? É mais do que a gente tem visto em nossas igrejas, por exemplo, desde que Cristo voltou para o Pai. A gente não tem visto nem esses alguns doentes curados, que dirá todos, né? Mas o texto deixa claro que o plano de Jesus para Nazaré não era curar apenas alguns. E esse é o ponto que eu quero dizer aqui. Lembra do todos lá? Porque, veja, Cristo curou alguns, não está bom? Se fosse aqui, a gente fala, está ótimo, Jesus, um que o Senhor cura. Poxa vida. Mas Jesus chegou ali, sabe, veio algumas pessoas enfermas, os únicos que vieram atrás dele, Cristo impôs as mãos, curou aquelas pessoas. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Mas o texto deixa claro que o plano de Jesus para Nazaré não era esse. Ele não queria curar apenas alguns, ele queria curar a todos os enfermos que houvesse ali. Porque é para isso que ele vem. Ele vem abrindo as portas da sua graça para todos. Mas por que e as pessoas, mas por que todos não são curados? Por que isso? Por que aquilo? O texto fala, querido, nessa manhã. A gente pode não generalizar, dizer que sempre por causa disso, mas um dos principais motivos é esse. É a forma como você recebe. É a fé com que você o recebe. Mas ali Deus tinha um plano por meio de Jesus, que não era apenas alguns, queridos, eram mais. Era generalizado. O plano fica claro quando a gente olha para Cafarnaum. Você quer entender o plano de Cristo ali para Nazaré? O plano de Cristo para a nossa comunidade, enquanto igreja? A gente precisa tirar um pouco os olhos de Nazaré e começar a olhar um pouco mais para Cafarnaum. Porque Nazaré é o exemplo daquilo que, não do que Cristo quer fazer, do que desagrada a Ele, do que não o deixa completamente satisfeito. O que Ele quer fazer é o que Ele fez em Cafarnaum. E o que diz o texto de Lucas sobre o que acontece em Cafarnaum? Está no capítulo 5 do livro de Lucas. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo, igual fez onde? Em Nazaré. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, igual quem? Igual os de Nazaré também ficaram. Porque falava com autoridade. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Um pouco mais adiante o texto diz assim: ao pôr do sol, eu quero que você imagine, Cafarnaum, sabe, lugar aberto, o sol se pondo, já imagino a coisa meio avermelhada. E diz o texto que o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E aqui eu quero chamar a sua atenção para quantos eles trouxeram? Todos. Trouxeram todos os que tinham vários tipos de doenças. E aqui que a coisa fica impressionante. Diz assim: e ele os curou. Sabe o que é isso, queridos? Uma cidade inteira, Cafarnaum, trazendo todos os seus doentes no entardecer em que Cristo estava pregando. Todos. E diz o texto que ele curou todos, impondo as mãos sobre cada um deles. Isso é impressionante.
Isso é surpreendente. E o texto continua: as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Até eu não ia querer que ele fosse embora também, né? Não vá embora, Jesus. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque aquilo que eu fiz aqui é o que eu quero fazer nas outras. É o que eu quero fazer em todas as cidades em que eu for recebido. Assim como eu curei todos aqui, eu quero curar todos lá também, em Nazaré, todas as cidades da Judéia, da Galiléia. O meu objetivo é passar de cidade em cidade oferecendo exatamente a mesma bênção, a mesma graça, para que todos aqueles que aceitarem a bênção de Deus em suas múltiplas formas a recebam, para que todos a recebam. Então veja que existe um contraste entre essas duas cidades. Em ambas, Jesus prega primeiro na sinagoga, e ambas as cidades se impressionam com o seu ensino. Mas a diferença é que em Cafarnaum, ele é aceito como profeta, como servo do Senhor. Já em Nazaré, a sua autoridade é posta em dúvida. Por isso, em Nazaré, apenas alguns são curados, enquanto em Cafarnaum a bênção é completa. Todos os doentes da cidade são trazidos e são curados. E o desfecho só confirma o contraste entre essas duas cidades. Porque sabe o que acontece em Nazaré? Depois que Cristo fala com eles, os confronta e fala assim: é porque vocês não me receberam. Então eles pegam Jesus, o levam até um precipício, porque a cidade fica num lugar alto, e ameaçam lançá-lo. Veja, um conterrâneo deles, alguém que cresceu no meio deles, porque se dizia, se igualava a Deus, sendo Deus. O levaram até a beira daquele precipício para lançá-lo, precipício abaixo. E eu digo para você, o teriam lançado. O teriam lançado, se não fosse o pequeno fator de que, como ele disse, ninguém tira a sua vida. Eu a dou. E eu a dou quando chega a hora. Então diz a palavra que ele simplesmente passou pelo meio deles e se retirou. E eu quero chamar a sua atenção agora para o que Jesus falou para eles, que irritou eles tanto assim. Jesus falou assim, está registrado também ali no capítulo 4 de Lucas: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E aí? Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, ou seja, fora de Israel. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão que somente Naamã, que era sírio. Esses exemplos de Elias e Eliseu explicam a afirmação de Jesus de que nenhum profeta é aceito na sua terra. A rejeição do profeta é a chave para nós entendermos por que os benefícios do ministério de Cristo não alcançaram plenamente o povo para quem ele foi enviado. A rejeição é o motivo pela qual a bênção não é recebida. A dúvida é um tipo de rejeição. A incredulidade é um tipo de rejeição. A forma como você recebe as pessoas que Deus envia para ministrar na sua vida é um tipo de rejeição. Às vezes,
Eu mesmo, contei o meu testemunho aqui, eu poderia pensar assim, não, eu quero que o Senhor faça, mediante a minha oração, do meu jeito. Deus escolheu trazer uma pessoa de longe para ministrar na minha vida, pessoa que eu conhecia. Despertou algum tipo de dificuldade? Sim, porque eu conhecia o meu problema. Então eu pensei assim, pode no calor da emoção, conhecendo o meu problema, ter falado algo que ele pensou ser de Deus, mas que não era. Pode acontecer? Sim, a gente vê acontecer o tempo todo. É um tipo de rejeição. A gente tem essa dificuldade de aceitar que Deus pode usar o irmão que está aí do seu lado. Às vezes, sabe, a pessoa busca profeta, busca vai ter fulano lá, vai ter ciclano lá, a pessoa vão para lá, vamos para cá, e nada acontece. Às vezes a resposta de Deus para a sua vida está aí do seu lado. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, ela pode ser a resposta de Deus para você. Mas às vezes, o talento dela está enterrado. Por quê? Por falta de incentivo, por falta de alguém que fale, meu irmão, Deus te deu um dom, e eu creio nesse dom, ministra sobre a minha vida. Estava conversando mesmo, contando testemunho para o pastor que orou por mim, e no dia que ele orou, ele falou assim, olha, Deus me deu esse dom de cura lá atrás, e eu deixei enterrado, e hoje o Senhor me incomodou para desenterrar, e eu falei para ele, está vendo? O Senhor te usou e vai te usar mais, continua fazendo isso para que o Senhor te chamou. É isso que a gente precisa fazer com o nosso irmão, queridos, incentivar, sabe, aquilo do qual ele, somente ele foi revestido. Porque o Senhor distribui uma parte, sabe, da sua graça, da sua unção para cada um de nós aqui, para que a gente dependa um dos outros enquanto o corpo de Cristo. Então veja, a chave para nós entendermos por que as coisas não acontecem é a rejeição. Elias era profeta de Israel, como disse Jesus. Ele era profeta de onde? De Israel. Ele foi enviado para quem? Para Israel. Deus manda a primeira bênção para quem? Para os filhos, para os seus. Agora, porque ele não foi recebido em Israel, Deus fala, olha, a minha bênção, sabe, não vai ficar represada. Se eles não querem, tem quem queira. Então você vai sair daí, você vai lá para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai ser testada em sua fé, né? Não foi testada? Um desconhecido vai bater na porta dela, vai falar, faz primeiro para mim. E aí o que ela faz? Ela faz. Vai falar isso lá em Israel. Vai falar um negócio desse em Israel para ver. Então, veja, Elias era para Israel. Era para as viúvas necessitadas de Israel. Mas porque em Israel ele não foi aceito, ele foi para Sarepta, para fora de Israel, porque ali ele foi recebido. E Eliseu a mesma coisa. Tinha muitos leprosos em Israel. Mas aí veio um sírio orgulhoso, pomposo, importante. E Eliseu falou, oh, você vai lá, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão, aquele rio que você acha sujo lá. Orgulhosão, mas sabe o que ele faz? Ele vai. Vai falar isso lá em Israel. Não, irmão, você quer que eu ore pelo quê? Ah, eu estou doente. Então você vai fazer o seguinte, você vai, sei lá, até o riozinho aqui, passa aqui embaixo, você vai dar 7 mergulhos nele lá. Vai falar isso em Israel? Você está doido, meu irmão? É a oração que eu estou pedindo, é você falar com Deus, Deus faz, não tem ficar inventando moda que não está na Bíblia. Não é assim?
Então, veja, Eliseu era profeta de Israel, tinha sido enviado para curar os leprosos de Israel. E mais importante, é que Deus tinha planos maiores através do ministério deles em Israel. Planos mais coletivos, de bênção, como Cristo Jesus veio trazer para todos, mas não todos foram alcançados. Por quê? Porque a maioria rejeitou. Agora aqueles que o receberam foram abençoados. Como escreveu João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. É isso. É simples. Ou você recebe, ou tem quem receba no seu lugar. Ou você diz, Senhor, eis-me aqui, ou Senhor, tem outro ali para chamar, queridos. Mas Ele te dá a oportunidade porque você é filho e porque Ele te ama. É simples. Ele não depende de você para nada, é porque Ele te ama. Então é isso. Eles foram enviados ao estrangeiro como consequência da rejeição do profeta na sua própria terra. Agora veja que existe uma lógica comunitária aqui, que é Deus levanta um profeta para o povo, e dentro desse povo há necessidade abundante. Como disse Jesus, havia muitos leprosos em Israel, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, havia necessidade abundante em Israel, assim como também havia provisão abundante no ministério profético de Elias e de Eliseu. Havia, digo mais, muito mais abundância daquilo que Deus tinha para dar do que as necessidades que eles tinham para receber. Agora, para isso, eu volto a repetir, batendo na mesma tecla desde o começo da mensagem, é necessário que seja recebido e que os servos de Deus também sejam recebidos como enviados da parte de Deus. Então os estrangeiros, aquela viúva, Naamã, o sírio, eles mostram em casos individuais o que poderia ter acontecido numa escala muito maior em Israel, caso o povo tivesse recebido o profeta que Deus enviara. E essa é precisamente a lógica que separa Nazaré de Cafarnaum. Porque o mesmo Jesus, era o mesmo Jesus ou não era? O mesmo Jesus, a mesma unção, o mesmo poder e a mesma missão estavam presentes em ambas as cidades. Qual foi a única diferença? A recepção. Onde o profeta foi recebido, todos os enfermos trazidos foram curados. Onde foi rejeitado, em Nazaré, apenas alguns foram curados. Nos dias de Elias e Eliseu, o padrão se repete. A limitação do benefício não decorre da falta de poder do profeta, nem da ausência de necessidade do povo, mas da rejeição daquele por meio de quem Deus queria agir para abençoá-los. E Jesus, ele desejava que Nazaré experimentasse a mesma coisa que Cafarnaum experimentara. Ele não tinha voltado à sua cidade com o plano de curar apenas alguns. Ele voltava agora como ungido de Deus para promover uma ampla libertação. E se os nazarenos o tivessem recebido como profeta, seria de esperar que ele fizesse entre os enfermos de Nazaré o mesmo que ele fez também em Cafarnaum. Do mesmo modo, se os profetas de Israel tivessem sido recebidos em Israel, os benefícios do ministério desses profetas teriam sido percebidos em Israel. E não seria apenas uma viúva abençoada, e não seria apenas um leproso curado. Sabe,
nós dizemos assim, não, é porque foi a vontade de Deus. Não, aquela viúva de Sarepta foi abençoada, porque era a vontade de Deus abençoar ela, e não as muitas viúvas de Israel. Nós dizemos assim, não, Naamã foi curado porque a vontade de Deus era curar Naamã. Não os muitos leprosos em Israel. Não é o que Jesus fala aqui, querido. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não. A vontade de Deus é fazer muito mais. Então não vem dizer que Deus é mesquinho, não. Não vem dizer que a vontade de Deus é só curar um, é só curar fulano, só curar ciclano. Não é a vontade dele fazer comigo, não é a vontade dele fazer na nossa comunidade. Você está tirando a sua responsabilidade, não. Jesus coloca as cartas na mesa, fala assim, não, é essa a questão. Eles conheciam a história da viúva, conhecia a história de Eliseu, e na cabeça deles era isso. Glória a Deus por ele, era a vontade de Deus fazer por ele, né? Mas Jesus chega em Nazaré e fala, olha aqui, minha gente. Não é assim do jeito que vocês estão pensando, não. A questão é que aconteceu lá e não aconteceu aqui, porque vocês não o receberam como profeta, da mesma forma que agora vocês não estão recebendo a mim. E é por isso que as coisas que aconteceram em Cafarnaum não estão acontecendo aqui. A vontade de Deus era fazer em Cafarnaum. Não! A vontade de Deus é fazer aqui no nosso meio. Então não é uma questão de vontade de Deus, é uma questão de a gente receber o que Deus tem para dar. E eu falo que isso vale para a nossa comunidade também. O que Deus tem para dar, o que Deus tem para fazer em nosso meio é muito maior do que aquilo que nós estamos recebendo. O mesmo Jesus está aqui também. O mesmo Jesus. O mesmo poder, a mesma unção existe aqui neste lugar. E não neste prédio, porque prédio não tem unção. Está aí na vida do irmão que está do seu lado, aleluia. Glórias a Deus. Esse é o princípio revelado por toda essa passagem. Deus deseja que os de casa recebam primeiro os benefícios trazidos pelos seus enviados. E esses benefícios precisam alcançar plenamente e amplamente os necessitados da comunidade nossa. Porque é que o irmão que tem um ministério vai ter que ser usado por Deus lá fora? Não, deixa ele trabalhar aqui. Seja humilde, se coloque e fale, irmão, ore por mim, põe suas mãos aqui sobre a minha cabeça. Mas você tem mais tempo de crente do que eu. Você tem mais cargo na igreja do que não interessa. Eu estou sentindo, Deus está me falando aqui, tocando no meu coração, que é através da sua vida que Ele vai me dar. Então, com toda humildade, me coloco aqui e falo, por favor, interceda por mim a Deus. Deus tem muito para fazer, mas essa graça é desfrutada por quem recebe o profeta. Quando ele é acolhido, todos os necessitados podem ser alcançados. Quando é rejeitado, o que deveria beneficiar a muitos fica restrito a poucos, ou é recebido por quem está fora. Sabe, e é triste. É triste quando você vê uma pessoa, sabe, que não vem para a igreja, que não congrega, que leva uma vida toda bagunçada, e aí, sabe, alguém vai orar por ela, e Deus cura ela, e Deus abençoa ela, e Deus faz por ela, e você não entende, e você fala, mas Deus, por que com ela e não comigo? Porque por mais impressionante que seja, ela está recebendo melhor e com mais humildade do que você, com mais fé do que você. A gente vai conversar com algumas pessoas que não são crentes, que têm mais fé do que pessoas que estão na igreja, que esperam mais de Deus do que a pessoa que está na igreja. A igreja é boa muitas vezes em formar murmuradores, reclamadores. Deus, eu estou vindo aqui, não está acontecendo, não estou fazendo, não está rendendo, e assim. É desse jeito.
Agora o fulaninho lá, né, todo bagunçado, tem uma reverência por Deus, uma forma de falar, de confiar. Meu irmão, sua vida está toda bagunçada, como é que você crê que Deus te abençoa desse jeito? Está aí, está na bebida, no vício e falando assim, não, porque Deus cuida da minha saúde, porque vai dar tudo certo lá, né? O problema vai ser resolvido e tal, e aí posso orar por pode, deve, nossa, glória a Deus, né? E você ora, a pessoa recebe. E aí muitas vezes está na igreja tentando abençoar as pessoas da sua comunidade, não acontece. É impressionante, é um fato. Infelizmente é um fato. Então, eu quero falar aqui uma outra coisa importante também que nós temos visto, que é esse aspecto comunitário da cura que Jesus vem trazer ali, especialmente em Cafarnaum. A gente vê que aquela cidade, ela responde coletivamente à presença de Jesus, sim ou não? Não é que um ou outro recebeu em Nazaré, mas aqui a gente tem uma comunidade que se abre enquanto comunidade para receber a Cristo ali. Faz diferença. Faz diferença a forma como a gente, enquanto comunidade, enquanto nova comunidade de Deus, faz diferença como a gente recebe a Cristo como comunidade, da forma como a gente recebe individualmente. Sabia disso? Em alguns lugares, em algumas comunidades cristãs, quando uma ou outra pessoa recebe, aquela uma ou outra pessoa é abençoada. Tem comunidades que estão precisando de um avivamento da parte de Deus. E às vezes tem uma pessoa dentro daquela comunidade que está vivendo um avivamento intenso na vida dele. Sim ou não? Agora, quando a comunidade inteira recebe como aquele recebeu, então a bênção de Deus vem com uma nova dimensão. Vem agora com uma dimensão comunitária. E aquilo desce da parte de Deus e alcança a comunidade como um todo. E aí você vê o fogo pegando até no irmãozinho que não estava nem procurando direito. E isso é bíblico. E vale para a cura também. Não apenas para o derramar do Espírito Santo, mas para a cura. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, precisamos coletivamente começar a olhar para cima e receber a cura da parte de Deus de forma comunitária, como aconteceu em Cafarnaum. Isso precisa, a partir de nós, enquanto coletividade, para que quando o enfermo entre aqui, ele seja curado, porque ele está no meio de uma comunidade que crê na cura da parte de Deus. Faz sentido para você? Em Cafarnaum, então, a cidade responde de forma coletiva à presença de Jesus. E há um mover comunitário. Eles saem catando enfermos, catando necessitados e levando para Jesus. E eu pergunto para você, onde que estão aqui na nossa comunidade? As pessoas que estão procurando os enfermos, as pessoas que estão procurando os viciados e trazendo para cá para serem também curados. Aquela comunidade fazia isso. Reuniu os enfermos e levou até Cristo. E criou ali um ambiente de fé. Todos ali com expectativa de cura. Todos ali no entorno trazendo os enfermos e olhando. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E acontece. Cadê esse mesmo espírito comunitário na igreja do Senhor? Cadê esse mesmo espírito comunitário aqui, no nosso meio, na nossa comunidade de salvos, queridos? Cadê? A cura acontecia dentro dessa recepção comunitária. Em Nazaré, a incredulidade coletiva, essa incredulidade comunitária, impediu que esse mesmo movimento se formasse. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Mas só um é curado porque não há um mover comunitário em torno de cura.
Não há um mover comunitário em torno da fé, vai ser curado em nome de Jesus. Deus não tem aqui um ministro, Deus tem uma comunidade aqui de ministros para ministrar sobre cada pessoa que entra, que adentra aqui por essa porta para receber a bênção de Deus. Deus quer nos erguer enquanto comunidade. Deus quer nos erguer enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor. Não é que Ele quer ungir o pastor Alexandre, não é que Ele quer ungir o pastor Reinaldo, não é que Ele quer ungir o pastor Edelvan, não. Ele quer nos usar enquanto comunidade que promove a bênção que vem de forma comunitária sobre a igreja de Deus. E aqui se torna um ambiente de cura, um ambiente de revestimento de poder, um ambiente onde a glória de Deus impera. Agora, infelizmente, a gente tem visto muitas igrejas serem como Nazaré, onde o profeta não é recebido como profeta, onde a comunidade rejeita aquilo que Deus está usando uma determinada pessoa para fazer, e não tem pior coisa do que um espírito de rejeição numa comunidade, com relação a um líder que Deus levanta, porque Deus vai tirar de lá e vai levar para outro lugar onde ele seja recebido comunitariamente. É assim que funciona. As portas não continuam eternamente abertas, não, queridos. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, vocês vão entrar, passar de cidade em cidade em Israel. E vocês vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios. Só que com um detalhe, onde vocês forem recebidos. Agora, onde vocês forem rejeitados, vocês vão assim, sacode a poeira dos pés, não leva nem o pó daquela cidade com vocês. Porque maior vai ser a condenação deles do que a de Sodoma e Gomorra. Porque eles rejeitaram o dia da visitação de Deus naquela comunidade. Isso sugere que o propósito de Jesus não é oferecer bênçãos isoladas, bênção para fulano, para ciclano. Deus quer promover bênção generalizada aqui no meio da comunidade. O Senhor quer promover curas generalizadas. O Senhor quer sarar a todos. Então a comunidade participa da cura dos seus membros. A comunidade pode receber o doente, pode conduzir o enfermo até Jesus, pode sustentar a fé dos mais fracos. Como aqueles amigos que foram lá, paralítico não ia sair de casa, os amigos foram, nós vamos te arrastar até Jesus. Jesus viu a fé deles. Então a fé não é de uma fé da comunidade, a fé da igreja toda. Deus quer ver aqui a fé estampada em cada um de nós, enquanto comunidade, abertos para o mover sobrenatural que Ele deseja, que Ele tem para fazer em nosso meio. Em Cafarnaum todos foram curados, porque todos foram levados até Ele. Onde que está, sabe, a sua tia que está doente, que não está aqui na igreja? Onde que está aquele seu avô que está travado lá, que não consegue nem andar mais, que não está aqui na casa de Deus, para receber a ministração da parte de Deus? Onde está aquele seu sobrinho, aquela sua sobrinha, que Deus deseja curar? Aqui é uma comunidade onde Deus deseja trabalhar, onde Ele deseja atuar, mas nós precisamos nos mover, como Cafarnaum se moveu, para recebermos melhor o que Deus tem para fazer em nosso meio. Eu vou voltar a algo que eu disse lá no começo. Existe algo que impera nos de casa, que se chama espírito de rejeição. Infelizmente, tem aqui desse espírito também no nosso meio. Somos pessoas, muitas vezes, que cresceu na igreja. São pessoas que passou a vida inteira na casa de Deus, a gente já se acostumou com tudo. Agora a gente tem que ficar atento para um negócio aqui. Familiaridade é diferente de intimidade. Familiaridade é quando você já se acostumou com algo.
Mas isso não é sinônimo de intimidade com Deus. Na intimidade, a gente consegue preservar o respeito por quem a pessoa é diante de Deus. Na familiaridade, não. Na familiaridade, a gente se acostuma e a gente já não trata ele mais como o servo de Deus que ele é. E a gente, se quer viver algo novo da parte de Deus, a gente precisa se livrar desse espírito maligno de rejeição da obra que Deus tem para fazer no nosso meio. Precisamos parar de rejeitar e começar a receber, a honrar. Isso não significa você convidar o pastor para um churrasquinho na sua casa, não. Não significa você levar ele para comer fora. Honrar, às vezes, isso não é honra. Honrar é você receber o servo de Deus como servo de Deus. Ficar dando tapinha nas costas, isso não é honra. Você honra quando recebe a palavra que sai da boca dele, como sendo palavra que vem da boca de Deus. Isso é honra. Então, que o Senhor nos livre, nós que estamos há tanto tempo na casa de Deus, desse espírito de rejeição da obra que Deus quer fazer, e que a gente abra o nosso coração, que a gente adquira a humildade necessária para isso, e comece a se abrir, porque Deus quer fazer uma grande obra comunitária no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém.